Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao vídeo de continuação da aula sobre gerenciamento de escopo. E esse é o último vídeo do nosso conjunto de vídeos, tá? Sobre a aula de gerenciamento de escopo. Então, hoje a gente vai falar, né, por último aqui, dos processos de verificar escopo e controlar o escopo, ambos da fase aqui de monitoramento e controle, tá bom? Da etapa de monitoramento e controle. Então a gente vai começar falando primeiro o que é esse processo verificar o escopo, tá bom? Bem, o verificar o escopo é o processo de obtenção da aceitação formal das entregas do projeto. Isso inclui a revisão das entregas, tá? Para garantir que cada uma delas foi terminada de forma satisfatória, tá? Se ela foi finalizada, mas não foi de forma satisfatória, ela vai entrar dentro do processo de correção. E se o projeto foi finalizado antes do término, né, ou seja, ele foi abortado, ele não foi finalizado, o processo deve determinar e documentar o nível e a extensão do término do projeto. Então, a verificação do escopo ela trata dessa aceitação das entregas, enquanto o controle da qualidade trata do atendimento aos requisitos de qualidade. Esse aqui é o processo de verificar o escopo. Novamente, você vai ter aqui as entradas, né, os artefatos de entrada, o processo, onde você tem algumas ferramentas e técnicas, e a saída, onde você tem os artefatos de saída. Então, nos artefatos de entrada, você vai ter o plano de gerenciamento do projeto, você vai ter a documentação dos requisitos, você vai ter a matriz de rastreabilidade que foi gerada lá no outro processo, e você vai ter as entregas que são geradas a partir da EAP. Então, nas ferramentas e técnicas, você utiliza principalmente a inspeção, né, a técnica de inspeção, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E nas saídas você vai ter as entregas que foram aceitas, você vai ter as solicitações de mudanças necessárias, você vai ter as atualizações dos documentos do projeto. E essas são as três saídas, os três artefatos de saída do processo verificar o escopo. E o que é a técnica de inspeção, né? Essa técnica de inspeção ela inclui algumas atividades como a medição, né, o exame e verificação para determinar se o trabalho e as entregas elas atendem aos requisitos e aos critérios de aceitação do produto. Então, ele basicamente, nesse processo, você vai inspecionar, você vai comparar o que é que está sendo feito, o que é que foi feito e o que foi planejado e se eles estão de acordo, tá? Então, as inspeções elas recebem vários nomes, né, como revisões, revisões de produto, auditorias, homologações e etc. Tá? Então, tudo isso se encaixa aqui nessa técnica aqui de inspeção. Como saídas, né, você vai ter as entregas aceitas, ou seja, o processo de verificação do escopo, ele vai documentar as entregas que foram terminadas e aceitas. E as entregas terminadas que não foram aceitas, elas também serão documentadas, juntamente com as razões da não aceitação, e serão artefato de entrada para outro processo de correção, tá? E de correção e de gerenciamento de mudanças de integração. Então, a verificação do escopo, ela inclui a documentação do apoio recebido do cliente ou patrocinador e o reconhecimento dessa aceitação das entregas do projeto pelas partes interessadas. No artefato solicitações de mudança, as entregas elas são finalizadas, né? As que não foram formalmente aceitas são documentadas, juntamente com as razões para a sua rejeição. E nas atualizações dos documentos do projeto, os documentos que podem ser atualizados como resultado do processo verificar o escopo, eles incluem quaisquer documentos que definam o produto ou relatem o progresso da conclusão do produto. Tá, pessoal? Então, isso foi o processo verificar escopo. Então, basicamente, o processo verificar escopo é fazer essa inspeção, né, nos elementos que estão sendo produzidos ou que já foram finalizados e garantir que eles estão de acordo com o que foi planejado, tá bom? Qualquer inconsistência é relatada, é detectada nesse processo e é então dado como entrada para outro processo para executar as correções. E agora a gente vai falar sobre o último processo aí do gerenciamento do escopo, que é controlar o escopo. Então, o controle do escopo do projeto, ele trata de influenciar os fatores que criam mudanças no escopo do projeto e de controlar o impacto dessas mudanças, tá? Então, ele vai trabalhar em conjunto lá com o processo verificar o escopo. Então, o controle do escopo ele garante que todas as mudanças solicitadas
e ações corretivas recomendadas elas sejam processadas por meio do processo controle integrado de mudanças do projeto, tá? Que a gente já viu anteriormente. Então, o controle do escopo do projeto ele também é usado para gerenciar as mudanças no momento em que efetivamente ocorrem e é integrado a outros processos de controle, tá bom? Aqui, novamente, a gente tem as entradas, né, o processo, as ferramentas e técnicas e temos as saídas. E vejam que esse aqui possui bastante entradas e bastante saídas, né, mas porque é um processo bastante complexo, tá, o controlar o escopo. Então, nas entradas, a gente vai ter aqui o plano de gerenciamento do projeto, né, as informações sobre o desempenho do trabalho, os documentos de requisitos, a matriz de rastreabilidade dos requisitos e os ativos de processos organizacionais. Como técnicas aqui a gente vai ter a análise da variação dos artefatos e como saída a gente vai ter a medição do desempenho do trabalho, a gente vai ter as atualizações dos documentos do projeto, as atualizações de ativos de processo, as solicitações de mudanças necessárias e as atualizações do plano de gerenciamento. Então essas aí são as 5 saídas do processo controlar o escopo. Agora vamos tentar falar um pouquinho mais sobre as entradas, tá? Então, o que é o plano de gerenciamento do projeto, né, que é usado como entrada aí no processo controlar o escopo? Esse documento ele contém algumas informações, né, que são utilizadas para controlar o escopo, como a linha de base do escopo, né, ou seja, é comparada aos resultados reais para determinar se uma mudança, ação corretiva ou preventiva é necessária de ser aplicada. Você tem aí o plano de gerenciamento do escopo. Então, o plano de gerenciamento do escopo ele descreve como este será gerenciado e controlado. O plano de gerenciamento das mudanças ele define o processo para gerenciar mudanças no projeto. O plano de gerenciamento da configuração ele define os itens que são configuráveis, né, aqueles que requerem controle formal de mudança e o processo para controlar as mudanças desses itens. E o plano de gerenciamento dos requisitos, né, que podem incluir como as atividades de requisitos serão planejadas, acompanhadas e relatadas e como as mudanças dos requisitos do produto, serviço ou resultado serão iniciadas, tá bom? Nas informações sobre o desempenho do trabalho, você pode ter informações a respeito do progresso do projeto, né, tais como quais entregas foram iniciadas, ou seus progressos e quais foram concluídas. Então você vai ter um acompanhamento bem geral sobre o desempenho do projeto, né, contando quais atividades estão em execução, quais foram iniciadas e quais foram finalizadas. Tá? Isso é essencial também para o gerente, né? Você vai ter a documentação dos requisitos, que a gente já falou, a matriz de rastreabilidade dos requisitos, né, que permite você ter essa relação entre os diferentes requisitos e os casos de uso, por exemplo. E você tem também os ativos de processos organizacionais, tá? Esses ativos de processos organizacionais, eles podem influenciar o processo controlar o escopo, né, que incluem, mas não estão limitadas às políticas, procedimentos e diretrizes existentes, formais ou informais, relacionadas ao controle do escopo, né, e também os métodos de monitoramento e informação que serão utilizados. E o que é essa técnica análise da variação, né, que é utilizada aqui no controlar o escopo? Então, as medições de desempenho do projeto, elas são usadas para avaliar a extensão da variação e alguns aspectos importantes que devem ser considerados são determinar a causa da variação em relação à linha de base do escopo e decidir se são necessárias ações corretivas, tá bom? Então, é basicamente para você comparar o que foi feito e o que foi planejado e decidir se merece ser tomada alguma ação corretiva para fazer a correção dessa atividade que está em desacordo com o que foi planejado. E nas saídas você vai ter a medição do desempenho do trabalho, né? Então essas medições podem incluir o desempenho técnico planejado vezes o desempenho real ou outras medições de desempenho do escopo, e essa informação é documentada e comunicada às partes interessadas, né? Já nas atualizações de ativos de processos organizacionais, esses ativos eles podem ser atualizados, né, e incluem, mas não estão limitados a causas das variações, ação corretiva escolhida e suas razões, e outros tipos de lições aprendidas a partir do controle do escopo do projeto. Já na saída solicitações de mudança, você vai ter uma análise do desempenho do escopo, né, que pode resultar numa solicitação de mudança da linha de base ou de outros componentes do plano de gerenciamento do projeto.
E as solicitações de mudança podem incluir ações preventivas ou corretivas e reparos de defeitos. Então, as solicitações são processadas para revisão e distribuição de acordo com o processo realizar o controle integrado de mudança, né? Então vejam a importância desse processo aqui do realizar controle integrado de mudança, que ele está aí participando em quase todos os processos, tá? Então é um processo bastante complexo também. Já sobre as atualizações do plano de gerenciamento do projeto, né? Você tem as atualizações da linha de base do escopo. Se as solicitações de mudança aprovadas afetam o escopo do projeto, então a declaração deste, a EAP e o dicionário da EAP são revisados e publicados novamente para refletir as alterações aprovadas. Então você tem que manter a consistência nos documentos do seu projeto. E outras atualizações na linha de base também são permitidas. E se as solicitações de mudança aprovadas afetam o escopo do projeto, né, então as linhas de base dos custos e do cronograma correspondentes também são revisadas e publicadas novamente para refletir as alterações que foram aprovadas no escopo do projeto. Já nas atualizações dos documentos do projeto, né, são os documentos do projeto que podem ser atualizados e incluem, mas não estão limitados à documentação dos requisitos e a matriz de rastreabilidade de requisitos. E aqui, pessoal, tem algumas principais razões para você ser formal, né? Então, quais são as vantagens de você ser formal? É você garantir que todos estão executando o mesmo projeto, né? É aprender com os seus erros e acertos, registrar as lições aprendidas, tá? Não esqueçam de fazer isso, tá bom? É muito importante isso e geralmente a gente omite essa fase porque quando você já está no final do projeto, você está cansado e tal, você acaba abandonando essa etapa aí de registro das lições aprendidas. Então, o que não se mede não se controla. Então, se você não tem métricas bem definidas para fazer o acompanhamento do projeto, vai ser muito difícil você saber que deve tomar alguma atividade de controle para fazer essa correção. Registrar as solicitações de mudança de forma escrita, né? Documentar os fatos. Então, muita gente acaba deixando isso aqui também para depois, né? Acha que não vai esquecer, que deixa para o dia seguinte, e acaba esquecendo e não faz essa documentação. E quando mais precisa, né, não tem aonde buscar porque não foi documentado de forma formal. E o sucesso do projeto ele não pode depender apenas das pessoas que o executam, tá bom? Bem, pessoal, com isso a gente encerra aqui os vídeos, né, a aula sobre o gerenciamento de escopo do projeto e a gente continua aí na próxima área de conhecimento sobre do PMBOK. Então, obrigado, pessoal, tchau, tchau e até a próxima.